Como funcionam as canalizações extraterrestres? E ter filhos poderia atrapalhar o nosso processo de ascensão? Essas questões que nós veremos no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós temos duas questões para responder. Antes de responder, eu peço apenas que, se você não for inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva para continuar acompanhando esses nossos conteúdos. E este é o quadro que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários dos vídeos. Então já fica a sugestão, deixa aqui a sua pergunta para que eu possa coletá-la e responder numa próxima oportunidade. Hoje são duas perguntas e uma delas veio inclusive numa caixinha de perguntas que eu coloquei no meu Instagram, que é Hélio G. Briel. E a primeira delas é justamente a do Instagram, que responderemos aqui. E foi o Vinícius Santos que fez a seguinte pergunta, né? Hélio, pode um médium terrestre canalizar um ser extraterreno? De imediato eu já respondo essa questão dizendo que sim. É possível, e não só é possível, como nós temos muitos exemplos até públicos aqui no YouTube, inclusive, que demonstram essas canalizações de médium terrestres por espíritos extraterrestres. Um deles é, por exemplo, o próprio Lalá, o Laércio Fonseca, que aliás sou muito grato porque é também um dos meus professores, mas não é o único que trabalha com essas canalizações de espíritos extraterrestres. A gente tem também o exemplo da professora e médica Mônica de Medeiros, que também faz a canalização lá da Sheliana, né, bastante conhecido inclusive. Nós temos ainda as canalizações de Cryon e, enfim, eu inclusive já fiz algumas canalizações desta magnitude, né, de espíritos extraterrestres. Particularmente não posso dar muito parecer e opinião sobre as mensagens de Cryon, inclusive da Sheliana, porque não tenho tanto conhecimento para falar, mas dando esses exemplos aqui só para dizer que sim, é possível. Agora, existem, quando nós tratamos do tema de canalização, muitas formas e muitos tipos de canalização que estas canalizações que eu dei, os exemplos, elas assumem algumas roupagens diferentes entre si. E quais são os tipos de canalização? A gente pode pegar o exemplo clássico das mensagens de psicofonia, que é uma espécie mediúnica, né, um tipo de mediunidade. Na psicofonia também existem tipos de mediunidade de psicofonia, aquela inconsciente e aquela consciente. Na psicofonia, o que acontece? Existe uma entidade espiritual, um ser espiritual, ele se aproxima do nosso corpo, do nosso aparato físico e também espiritual e conecta-se ao nosso corpo físico. Então utiliza o nosso aparelho fonador, a nossa fala, para comunicar algumas coisas, né? E neste caso pode ser uma psicofonia consciente, onde o médium ele está consciente, ou ainda pode ser uma psicofonia inconsciente, em que a consciência do médium ela se retira momentaneamente do corpo para dar passagem para aquele espírito se manifestar, falar, seja um espírito extraterrestre ou seja um espírito terrestre. Mas é essa uma das formas que podem acontecer nas canalizações de espíritos extraterrestres. Ainda existe um outro tipo de canalização, que é uma canalização mais telepática, e essa é muito comum nas canalizações extraterrestres. Como que acontece esse tipo de manifestação? O espírito que deseja se comunicar, no caso aqui da nossa pergunta, o espírito extraterrestre, ele entra em sintonia com a energia do médium e telepaticamente mantém uma comunicação, um contato mente a mente, sugestionando ideias, sugestionando palavras, e o médium percebe essa sugestão que surge na sua mente e pode manifestar isso de algumas formas, ou falando por si mesmo, ou ainda ele pode, por exemplo, escrever. É também uma espécie de canalização. E tem ainda um outro tipo de manifestação de canalizações extraterrestres que o médium nem fica sabendo que ele está canalizando. Como assim não fica sabendo? Pois é,
esses espíritos extraterrestres, a maioria deles que estão aqui conosco, tem um amor muito grande. E é por isso que é permitido que eles estejam entre nós. Então, eles têm em si o intuito de contribuir com o crescimento da humanidade. Então, se ele percebe que há uma pessoa influente em alguma área importante que seja, ele se aproxima para contribuir com aquela pessoa, para fornecer as melhores energias, para fornecer as melhores conexões, e esta pessoa que tem um cargo de certa forma relevante, ou às vezes um cargo importante a nível mundial, ela tenha uma condição melhor de fazer melhor o seu papel, o seu trabalho, porque ele vai influenciar em muitas pessoas. Mas para trazer um exemplo aqui para vocês, que talvez nos acompanhem no canal do Pava pela Meditação Mundial, em algumas oportunidades, inclusive na Meditação Mundial, o Pava, sem saber, já trouxe uma canalização, podemos dizer, de sugestões mentais que foram colocadas no próprio campo do Pava, naquilo que ele fala dentro da Meditação Mundial, por um espírito extraterrestre. Então isso também é possível e acontece. Esses amigos maiores, é assim que eu gosto também de chamá-los, eles nos trazem esta força, estas energias, colocam sobre o nosso campo e a gente segue fazendo sem nem perceber. Mas eles nos dão essa mãozinha, esse empurrão, e é uma outra forma de contribuição e de canalizar os espíritos extraterrestres. Mas ainda aqui é necessário nós fazermos uma ressalva, é necessário a gente compreender um pouco mais profundamente sobre quem são esses espíritos extraterrestres. É bom que a gente fale um pouco sobre os espíritos extraterrestres. E assim como existem seres humanos com uma consciência amorosa mais expandida, e podemos dizer aqui, bem entre aspas, seres humanos avançados, bons, e existem aqueles seres humanos que não têm uma amorosidade ainda tão grande, então podemos dizer menos avançados, não tão bons. Da mesma forma, isso acontece com espíritos extraterrestres. Tem aqueles que têm uma consciência muito expandida, muito avançada, e que podem dar as comunicações. E é isso geralmente que a gente vê nos exemplos que eu trouxe aqui no início do vídeo. Mas nós sabemos também que é muito comum acontecer as grandes transmigrações de almas pelo universo, pelos planetas, pelos sistemas, porque os planetas eles são nada mais, nada menos do que escolas para a nossa consciência, para o nosso espírito. E existem espíritos que estão num outro planeta tendo uma outra experiência, que não são tão avançados assim, ou seja, não têm uma amorosidade tão grande, e por uma necessidade de aprendizado deles, eles são transmigrados ao campo astral, ao plano astral do planeta Terra, então têm as suas experiências de encarnação aqui, ou ainda podem chegar ao plano astral e ainda não terem encarnado. E não estando encarnados, eles podem aparecer, por exemplo, numa sessão de manifestação espiritual, numa mesa mediúnica, ou até mesmo uma sessão de desobsessão nos centros espíritas ou em centros que trabalham com esse tipo de atividade. E ali, o médium ele pode receber um espírito do astral vindo de uma região do universo a partir dessas transmigrações de almas, de um estado, de um planeta que não está tão avançado ainda, e este espírito se manifesta no corpo do médium. E ali ele dá a sua passagem, as suas comunicações, diz a que veio, né? E a gente percebe que não há um teor tão elevado assim naquilo que ele vem dizer. Mas, por ele recém ter chegado no plano astral do planeta, ele pode trazer na sua memória coisas que para nós não fazem tanto sentido, porque ele lembra de uma experiência que é a experiência anterior que ele teve neste outro planeta. Então ele é um espírito extraterrestre que veio se manifestar, por exemplo, numa sessão de centro espírita de manifestação mediúnica, canaliza-se através de um médium, e aqui há uma outra possibilidade de acontecer essas canalizações, essas manifestações de espíritos extraterrestres. Pode sim acontecerem manifestações, canalizações de seres extraterrestres mais avançados e menos avançados, mas em todos os casos, sim, é possível essas manifestações e, como comentei, existem muitos exemplos, até mesmo já pude ser uma ponte desse tipo de canalização. Espero ter
contribuído, Vinícius, com a sua colocação e com os demais também. Para nós avançarmos e chegarmos à nossa próxima pergunta de hoje, eu solicito apenas que, caso tenha feito sentido para você até aqui isso que eu esteja dizendo, que você deixe o like no vídeo, porque isso contribui bastante com as divulgações deste conteúdo pelo próprio YouTube. Se preferir gostar também, pode inclusive pegar esse link e compartilhar com seus amigos, com sua família, com quem mais você quiser, porque também contribui bastante, sem sombra de dúvidas. E a próxima pergunta, ela é da Cris Vidal. Dentro daquelas perguntas que estavam no arcabouço de perguntas não ainda respondidas, inclusive lá pelo canal do Pava. Ela diz o seguinte: Hélio querido, gostaria de saber, ter filhos, aspas, atrapalha o nosso processo de ascensão? O que quero dizer é que eles nos prendem aqui, querendo acompanhar seus espíritos em sua jornada, ou nós acabamos gerando mais karma por causa deles? Surgiu esta dúvida com uma conversa com uma amiga. Gratidão por tudo, amo o canal que ela se referia é o canal do Pava, porque essa pergunta veio de lá. Eu não posso falar com uma experiência vivida, né? Com uma experiência direta, porque ainda não tenho filhos no sentido da palavra mais literal, biológico. Mas uma das minhas professoras dentro da filosofia diz que quer evoluir, tenha filhos. Por que ela diz isso? Porque, sem sombra de dúvidas, quando nós temos alguém que depende de nós para tudo, principalmente nos primeiros anos de idade de uma criança, nós com certeza precisamos abrir mão de nós mesmos em muitos aspectos. E essa renúncia de si exige um esforço, e nesse esforço a gente com certeza cresce, a gente expande a nossa percepção, expande a nossa consciência e crescemos enquanto seres humanos. Então eu diria que, neste ponto, o que um filho nos pede, nos solicita, não nos atrapalha e inclusive acelera o nosso processo de ascensão. Falando filosoficamente aqui, tudo aquilo que sai de nós, tudo aquilo que a gente cria, não necessariamente um corpo biológico, é também o nosso filho. Por exemplo, o nosso trabalho, uma empresa, enfim, é uma ramificação nossa, é um trabalho nosso. E para que a gente consiga ter êxito nessa ramificação, nesta empresa, pegando esse exemplo aqui, a gente precisa abrir mão de tantas outras coisas ou aprofundar os nossos estudos e conhecimentos em muitas áreas para que a gente tenha elementos e condições necessárias para fazer fluir esta ramificação nossa, no exemplo aqui, a empresa. E com o filho não é diferente. Esse estudo faz a gente crescer, faz a gente aprender, faz a gente, inclusive, ascensionar. Quando você diz, se os nossos filhos nos prendem aqui, justamente porque, partindo do pressuposto que nós gostamos dos nossos filhos, a gente cria um carinho, uma afeição por eles, então a gente gostaria de acompanhá-los toda a sua jornada, mesmo após nós tendo desencarnados, eu diria que não, isso de forma alguma vai nos prender aqui, nem nós estando desencarnados, pela seguinte razão. Quando nós desencarnamos, nós entramos e conhecemos duas coisas importantes aqui nesse contexto. Primeiro, aqueles espíritos responsáveis por acompanhar a evolução e a vida do filho que nós deixamos na matéria. E a gente enxerga que são espíritos extremamente competentes, extremamente amorosos, são os mentores dos nossos filhos. Então nós não temos dúvida nenhuma e não temos dificuldade nenhuma em deixar que eles sigam cuidando dos nossos filhos. A gente confia plenamente, te dou essa certeza. E outro ponto que eu comentei que traria é que a gente acaba reconhecendo e entrando em contato com outras tantas pessoas que nós amamos muito de nossas experiências anteriores e que, por estarmos encarnados, a gente, de certa forma, não estava em tanto contato. Assim como nós amamos também o filho que deixamos. Então nós confiamos naqueles que vão organizar a vida dos nossos filhos na matéria e, aliado a isso, nós reconectamos as nossas amizades com pessoas que amamos muito. Então a gente se entrega também para as nossas experiências e entendemos que o nosso processo agora é outro. Se tivermos, claro, uma lucidez, um discernimento para
seguir nesse caminho que eu estou dizendo aqui, mas eu não vejo que eles nos prendam aqui justamente por essas questões que eu colocando. E nós gerar mais karma ou não depende muito da conduta que nós dermos para os filhos que nós geramos. Por exemplo, eu dei aqui um exemplo filosófico de filho, né? Criar uma empresa. Digamos que eu crio uma empresa e eu coloco a energia desta minha empresa para criar competição, para criar, incitar ódio, incitar raiva nas pessoas, com exemplos aqui, né? Com fake news, com mídias que não colaboram em nada, que colocam as pessoas contra as outras. Com certeza, o meu filho, no sentido filosófico, porque eu alimentei ele para criar discórdia, gerará mais karma sim para mim. Agora, se eu seguir por um sentido de dever, de coesão, de harmonia, de fraternidade, não gerarei mais karma com este meu filho. E da mesma forma se aplica aos nossos filhos biológicos, né? A educação que nós dermos, o exemplo que nós dermos, vai fazer com que ele caminhe em direção à harmonia e fraternidade? Se sim, com certeza não geraremos, acho que está certo, né? Mais karma. Agora, se a gente der exemplos muito negativos, a gente for uma influência ruim para os nossos filhos, a gente tem parcela também de responsabilidade nas ações que eles terão por nossa influência. Então, dessa forma, a gente pode sim adquirir mais karmas. E espero ter contribuído também, Cris, com a sua pergunta. Espero que você veja, eu vou até notificar lá pelo canal do Pava. E é isto por hoje. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês até esse momento do vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz, um big beijo e até mais.